Em algum momento da última década, Dubai deixou de ser apenas uma cidade. Ela virou um símbolo. Prosperidade, riqueza e glamour. A cidade que fez brotar no terreno hostil as mais arrojadas obras arquitetônicas do mundo moderno. Empresários, atletas, influenciadores, pessoas do mundo inteiro parecem gravitar para esse mesmo lugar. E à primeira vista faz todo sentido, mas se você olhar de mais perto, as peças não se encaixam. Uma parte dessas riquezas foi construída na base de trabalhos forçados. E jovens influenciadoras que vão para Dubai em busca de dinheiro e aceitam que homens endinheirados defequem nelas. Foi preso em Dubai. Foi preso em Dubai. Foi preso em Dubai. Porque essa mesma cidade, vendida como o auge do sucesso moderno, aparece repetidamente ligada a histórias que nunca chegam no feed do seu Instagram. E, ainda assim, algumas das pessoas que mais prosperam nesse ambiente parecem sempre ser as mesmas pessoas. Isso não é coincidência. Dubai não atrai esse tipo de gente apesar do seu lado oculto. Ela atrai por causa dele. Dubai não foi apresentada ao mundo como uma cidade comum. Ela foi apresentada como uma espécie de destino final. E o ambiente aqui ele te puxa pra cima, porque você se sente pressionado todos os dias, porque tem alguém com shape 10 vezes melhor que o seu, tem alguém fazendo 10 vezes mais dinheiro que você. É como se ela só existisse para simbolizar sucesso. Não sucesso no sentido tradicional da palavra, mas o sucesso no sentido de mostrar para outras pessoas o seu sucesso. Tudo em Dubai comunica isso. A escala, a estética, a limpeza, a sensação de que ali não existe fracasso. Preste atenção em tudo que você vê sobre a cidade na internet, os vídeos, os stories, os reels. Repare como os enquadramentos, os ângulos, os prédios são sempre os mesmos, repetidos infinitamente. Dubai é uma espécie de plano de fundo, um cenário pronto para fazer qualquer pessoa parecer maior. E quando eu falo maior aqui, o que eu quero dizer é mais rica, mais bem-sucedida. E, na verdade, é bem fácil entender o porquê disso. Pensa um pouco no resto do mundo. Barulho, caos, pobreza, instabilidade. Dubai oferece uma promessa simples: ordem e riqueza. Tudo parece funcionar, tudo parece muito limpo, muito eficiente. Para quem olha de fora, isso tem cara de prosperidade. E para as pessoas que vivem da própria imagem, como por exemplo os gurus, isso é perfeito. Porque Dubai não exige contexto, você não precisa se explicar. Se você está na cidade, é porque você provavelmente é alguém de sucesso. Da mesma forma que várias pessoas sobem naquele prédio ali pra tirar uma foto em cima da piscina e depois te vender um curso. Cara, só por tu tá caminhando nessa rua aqui já parece que tu já venceu. Dubai é provavelmente a primeira cidade no mundo que não vende uma qualidade de vida melhor, ela vende mais likes no Instagram. E isso importa porque a ambição das pessoas, ela não cresce do nada, ela nasce da comparação, do desejo de chegar a algum lugar. E Dubai se apresenta exatamente como esse lugar, o fim do jogo, o ponto de chegada. Mas, é claro, toda imagem perfeita tem um custo. E todo cenário, mesmo que cuidadosamente construído, depende de coisas que ficam fora do quadro. E quando eu comecei a pensar sobre esse assunto, uma pergunta surgiu na minha cabeça. Se Dubai representa tanto sucesso, riqueza e ordem, por que ela parece tão atrativa para um grupo bem específico de pessoas? Existe um detalhe curioso quando você começa a observar as pessoas que escolhem Dubai. Não todos, obviamente, mas os grupos específicos. Pessoas que vivem da própria imagem, pessoas que vendem métodos milagrosos ou que ensinam caminhos rápidos. Gurus de marketing, mentores de liberdade financeira, traders. Essas são as pessoas que propagam todo aquele discurso que eu tenho certeza que você já decorou. Liberdade financeira, mentalidade de crescimento, fugir da corrida dos ratos,
todas essas pessoas amam Dubai. Alguns acham que isso é só coincidência, já outros acreditam que sejam os impostos. Tem imposto de renda em Dubai, cara, lá tem imposto sobre ganho dentro de Dubai, mas se você mora em Dubai e o seu ganho de capital fora de Dubai é 0% de imposto. Isso é uma grande vantagem também. Dubai não cobra imposto de renda pessoal. O que você ganha, fica com você. Para quem vive de cursos, lançamentos, comissões ou da performance online, isso faz total diferença. As empresas também podem pagar pouco ou quase nada, dependendo da estrutura que elas operam. Isso é um fato. Dubai é um ambiente extremamente favorável para empreendedores. Mas isso não explica tudo. Existem outros países com impostos baixos e nem todos se tornaram o cenário oficial da ostentação no digital. Então, talvez não seja só isso, porque o que chama atenção não é só quem vai para Dubai, mas o tipo de negócio que parece dar certo ali. Negócios que são baseados em promessas, negócios que dependem da percepção das pessoas e negócios onde parecer bem-sucedido, parecer rico, não é só um bônus, mas é literalmente parte do produto. O problema é que tudo isso é só uma vitrine. E quando a gente começa a olhar para as coisas que estão fora do enquadramento, para tudo que sustenta Dubai, o cenário muda completamente. A ONG Human Rights Watch diz que os imigrantes, que compõem 88% da população dos Emirados, sofrem com abusos generalizados no mercado de trabalho. A começar pelo fato de que grande parte da força de trabalho que construiu Dubai nunca vai aparecer nesses vídeos. Mais de 80% da população dos Emirados é composta por estrangeiros. E uma parcela enorme desses trabalhadores vem do sul, da Ásia e da África. São países muito pobres de onde Dubai consegue exportar mão de obra extremamente barata. Já faz anos que organizações de direitos humanos alertam sobre os abusos que acontecem em Dubai. De retenção de salários e passaportes, até serem forçados a trabalhar sob o sol escaldante, correndo riscos de saúde. Retenção de passaportes, dívidas abusivas de recrutamento, as pessoas precisam pagar para começar a trabalhar e são taxas enormes. As condições de moradia são precárias, eles moram em lugares muito diferentes do que os influenciadores mostram em seus vídeos. E absolutamente todas as áreas da vida dessas pessoas dependem do empregador delas. Esse sistema ficou conhecido como kafala. Uma das principais críticas diz respeito ao regime de contratação de imigrantes chamado kafala, comum no Oriente Médio. Sob esse modelo, empregadores passam a ter um enorme controle sobre a vida dos empregados. Nesse sistema, o kafala, basicamente o visto do trabalhador, ou seja, a autorização para que ele fique no país, é vinculada à empresa e, na prática, isso significa que mudar de emprego não é tão simples quanto parece. Para você ter uma ideia, para simplesmente poder deixar o país, eles precisam passar por uma espécie de batalha judicial e quase sempre eles perdem. Durante a construção do Burj Khalifa, por exemplo, um empregado teria se jogado do alto da torre depois de ter sido proibido pelos empregadores de retornar ao seu país natal, a Índia. Enquanto isso, arranha-céus continuam subindo, ilhas artificiais continuam sendo construídas e a cidade segue vendendo a mesma imagem de luxo absoluto. Mas eu sei, esse contraste não é exclusivo de Dubai, isso acontece em outras partes do mundo também. Mas em Dubai ele faz parte da estrutura da cidade, porque o modelo deles depende de capital estrangeiro, mão de obra estrangeira e uma reputação global. E essa reputação precisa ser protegida, o que nos leva à próxima camada oculta de Dubai. Apesar de Dubai ser apresentada como um símbolo de liberdade econômica, e ela realmente é um símbolo de liberdade econômica, mas liberdade econômica não é a mesma coisa que liberdade plena. Apesar de quase não possuir impostos, por exemplo, Dubai continua sendo uma ditadura. Em 2021 e 2022, tribunais britânicos analisaram uma disputa judicial envolvendo o governante de Dubai, o Sheikh Al Maktoum. O caso envolvia a ex-esposa dele, a princesa Aya, e a custódia dos filhos, mas o que veio à tona foi muito maior do que só uma espécie de disputa familiar. O Tribunal de Londres descobriu que o Sheikh ordenou o sequestro das suas próprias filhas, a princesa Shamsa e a princesa Latifa, após elas tentarem fugir de Dubai.
Além de toda a intimidação, ele ainda usava um software espião para poder invadir o telefone da ex-esposa, das filhas, dos advogados delas, o que leva a um outro ponto. Ele provavelmente podia usar esse mesmo software para invadir os celulares de outras pessoas que estavam em Dubai. Um chefe de estado utilizando tecnologia de vigilância contra a própria família e provavelmente outras pessoas. Fora de Dubai, esse caso até que foi bem noticiado, mas lá dentro, não. Lá dentro, um silêncio completo. Dubai pode parecer uma democracia liberal como as que a gente tem aqui no Ocidente, mas não chega nem perto disso. Ele, na verdade, é uma monarquia. O poder é concentrado. Mas mesmo com todas as tentativas de manter a imagem da cidade intacta, algumas coisas acabam vazando. Eles não têm controle sobre tudo. Essa é Maria Kovalchuk. Recentemente a imagem dela começou a circular na imprensa internacional. Ela é uma modelo ucraniana. O que aconteceu foi que ela desapareceu após participar de uma festa privada em Dubai. Dias depois ela foi encontrada em estado grave. Esse caso então começou a levantar perguntas. As pessoas queriam entender não só o que aconteceu naquela noite, mas o tipo de ambiente que essas festas privadas em Dubai representam. A cidade tem uma reputação bem peculiar quando o assunto são os eventos privados da elite rica da cidade. Mansões afastadas, hotéis de luxo, convidados, selecionados, influenciadoras internacionais, empresários, bilionários. Mas essas pessoas não são o foco aqui. O foco são as pessoas que são levadas para lá para entreter essas pessoas. Investigações internacionais sobre tráfico sexual e coerção em Dubai mostraram que redes inteiras de criminosos usam promessas de emprego para atrair mulheres de países da África e da Ásia, e depois eles forçam essas mulheres a trabalhar em condições degradantes para pagar dívidas que eles mesmos fabricam na hora que trazem essas mulheres para o país. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você descobre reportagens enormes cobrindo esse tipo de crime acontecendo em bairros ricos da cidade. Quando você começa a pesquisar mais a fundo sobre Dubai, você descobre que, sim, todo aquele luxo é real, mas sabe o que também é muito real na cidade? Desaparecimentos forçados, tortura, maus tratos, trabalho escravo. Tudo isso acontece em Dubai. Mas o governo tem muito sucesso em impedir que essas notícias se espalhem dentro da cidade e os influenciadores não mostram esse lado porque eles simplesmente não veem. A maioria deles vai para lá se hospedar nos hotéis caros, ficar nos bairros luxuosos. Eles não veem o outro lado de Dubai. É claro, alguns podem até ver ou saber que existe, mas não traz like, não traz engajamento, então não é interessante para eles mostrar esse lado da cidade. No fim das contas, Dubai é um sistema. Não é sobre pagar menos impostos. Sim, as vantagens fiscais são parte do pacote, mas é sobre operar em um ambiente onde a reputação pode ser blindada. É tão distante do Brasil, por exemplo, que processar alguém lá é quase impossível. Isso cria uma espécie de filtro natural. Presta atenção nas pessoas que vão para lá. Não é quem fala de ciência, não é quem fala de filosofia. Essas pessoas não precisam ir para Dubai. Mesmo quem fala sobre ganhar dinheiro, mas se importa com honestidade, não precisa ir para Dubai para conseguir te vender algo. Como eu disse antes, Dubai não atrai essas pessoas apesar do sistema. Ela atrai justamente por conta dele. Essa cidade foi construída como uma espécie de espetáculo e agora é nela que o espetáculo vence. E talvez o ponto mais desconfortável de tudo isso é não sobre a cidade em si, mas sobre nós mesmos. Essas pessoas têm milhões de seguidores, porque nós ainda nos iludimos muito com a riqueza que eles mostram. Mesmo quando os meios para conquistar essa riqueza são um pouco obscuros, eu diria. É sobre isso que eu falei num vídeo meu bem recente. As pessoas amam os golpistas, desde que eles sejam ricos, é claro. O vídeo tá bem legal. Se você gostou desse vídeo aqui, você com certeza vai gostar dele também. Eu sou o Mascorde, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima, guys. Valeu!